Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como criar um blog do zero. Peguei um site aqui, está uma instalação limpinha do WordPress, zerada, e vou fazer com vocês, ponto por ponto, como que se cria um blog. Eu vou ensinar para vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para vocês curtirem o canal, se inscreverem para receber as novidades. Toda quarta tem vídeo novo, às 11 horas da manhã, às quintas e às sextas, também às 11 horas da manhã. Tá bom? Então se inscreva no canal para receber as novidades e bora lá pro vídeo. Ó, tô com uma instalação zeradinha aqui, bonitinha. Tem alguns plugins que eu já coloquei já para agilizar, né? Mas vamos lá. Aqui a parte de settings, ele vai estar em inglês. Eu vou colocar em português aqui, ó. Português Brasil. Aqui está em São Paulo já, o horário já está certo. Eu posso mudar o horário também, se quiser colocar, por exemplo, por extenso, ou aqui, ó, essa aqui, ó, 7/6, posso também. Que é no caso dia, mês e ano, não tem problema, tá? Fica a meu critério aqui, essa escolha. Também posso começar o dia da semana, um dia quando eu quiser. Aqui em cima a gente muda o nome do site, ó. Como criar um blog. Este é meu tutorial. Ou posso colocar também aqui, ó, William Ricardo, traço, não precisa do traço na verdade. Como criar um blog. Pronto, ó, tá local aqui, a gente vai salvar, ele já vai mudar para português. E aqui, ó, vamos atualizar aqui a página. Ó, tracinho já coloca automático, então não precisa se preocupar com isso. Essa parte aqui já está feita. A gente vai agora para links permanentes. Aqui eu sempre mudo para nome do post, então vai ficar melhor. E aqui embaixo uma coisa que quase ninguém coloca, é categoria. Porque quando você não coloca, ele fica em inglês. Ó, não vou colocar para vocês verem como que fica. Vou criar aqui uma categoria de exemplo. Artigos. Vou salvar. Vou importar aqui uns posts que eu tenho de exemplo. Tem que instalar aqui um importador do WordPress, que ele não vem nativo. Mas é bem tranquilo, ó, ele já instala. Estou mostrando para vocês realmente do jeito que se faz. Sem enrolar nem um pouquinho, tá? Ó, vou pegar aqui o arquivo. Tá aqui em downloads, já vou pegar aqui rapidinho e já vou importar. Vou jogar para dentro do administrador. Eu posso criar um usuário novo se eu quiser, mas não vou fazer isso agora, não precisa. Mas aqui você pode colocar um outro usuário, tá? João, Silva, o nome que você quiser, tá? Ó, vamos colocar aqui para vocês verem como que fica. O nome do usuário. E vou baixar aqui. Ele vai importar para esse usuário aqui, ó. Aguardar um pouquinho. Essa parte demora um pouco. Ó, ele já fez a importação. Vamos lá no site. Atualizar aqui, ó. Já tá aqui os posts, tá? Isso aqui é só exemplo, só para ficar mais bonitinho, mais prático, mais visual para vocês. Então tá. Vamos aqui em usuário. Ele vai ter criado um usuário chamado Vanessa. Ele não criou o usuário chamado Vanessa, mas era para ter criado. Provavelmente porque eu importei aqui, ó. Na hora de importar, vamos importar de volta. Ó, aqui eu coloquei meu nome, aqui, admin. Mas se eu colocar Vanessa aqui em cima, de novo, ó. E vou rodar de novo, ele vai criar agora. Ó, tá vendo? Ele não colocou os posts, por quê? Porque já existiam os posts, então ele não vai duplicar os posts que tem, tá? Não tem, mas não precisa se preocupar com isso agora. No teu caso, ele vai funcionar certinho. Aqui, ó, a gente vai em links permanentes, aqui, e vamos mudar aqui, Aqui em configurações, a gente está em links permanentes, né? A gente já criou aquela categoria artigos ali, aqui em categorias, artigos. Já tem posts aqui na categoria artigos. Tem 12 posts, que são os mesmos ali, ó. Sem categoria e artigos e sem categoria é o mesmo post. Daí a gente vai aqui em links permanentes, ó. Aparência, configurações, links permanentes. E aqui a gente usou o nome do post. Aqui embaixo a gente não colocou nada. Então se a gente for aqui em categorias, eu vou abrir mais uma janela aqui, ó. For visualizar aqui os posts que tem, ó, tá vendo aqui, ó, categoria tá em inglês, tá vendo? Ó, tá em inglês. Então o que eu faço? Eu vou vir aqui e vou criar a categoria, ó. Você pode pôr o nome que você quiser.
Não se preocupa com isso. Vou voltar aqui, vou atualizar. E vamos de novo ver aqui a categoria. Ó, categoria. Então esse é um detalhe que muitos desenvolvedores deixam passar, tá? É só um detalhezinho de estética mesmo. Depois de feito isso, o que eu faço? Vamos aqui em plugins. Ó, esse Advanced Reset é o plugin que eu uso para resetar o WordPress quando eu faço uma instalação nova. Então tá aqui por default mesmo. Eu vou ativar aqui o editor clássico, Duplicate Post, e também o Elementor, e o outro plugin que eu vou usar é esse aqui, ó, Essentials e a Add-ons, tá? São plugins grátis, todos os plugins grátis aqui, tá? Nenhum pago. Pronto, tá aqui. Para que serve o Duplicate Post? Duplicate Post você vai duplicar páginas, posts e outros itens do WordPress. Você vai vir aqui em configurações, Duplicate Post, e vai marcar aqui, ó, sufixo, você vai colocar um tracinho e vai pôr novo. Então sempre que você duplicar alguma coisa, ele vai aparecer a barra novo ali, o tracinho novo. Aqui em permissões é o que quem pode alterar quem pode usar esse plugin no caso. E aqui embaixo os tipos de posts, eu vou colocar para tudo, tá? Então eu vou salvar. E é só isso, não precisa mexer em mais nada. O outro plugin que eu adicionei foi esse aqui, ó, editor clássico. Porque aquele editor, se você não marcar esse aqui, ele vai adicionar o editor do Gutenberg. Eu não gosto dele. Então, como a gente está usando o Elementor, não é necessário você usar o Gutenberg. Aqui tem o Elementor padrão, o básico. E aqui também esse Essentials aqui, que é só alguns plugins com alguns complementos para o Elementor, porque o básico não vem com quase nada. Então tá. Falando isso aqui, ó, a gente já está com o básico aqui. Está com os posts, né? Quando você for criar o seu site, não vai ter post. Então é legal você colocar alguns posts de exemplo, só para ver como que vai ficar, para você poder configurar as suas telas, tá? Que assim você consegue ter mais sensibilidade, você consegue visualizar melhor. Não fica muito vago, né? A configuração. Agora a gente vai criar uma página inicial. Ó, são páginas de exemplo, eu vou deletar elas aqui, vou deletar todas. Vou apagar todas, tá? Vou clicar aqui em apagar e vou adicionar uma nova. Você pode usar o nome página inicial. Opa, tá difícil. Inicial ou home. Depende do seu gosto, tá? Eu vou deixar home aqui, tá? Agora que eu criei essa página, eu vou vir aqui em configurações e escrita. Ó, tá certinho aqui. Agora eu vou em leitura. Ó, tá vendo que ele já tá usando o editor clássico, tá? Não tá usando o editor de blocos. Aqui você pode usar uma categoria também padrão. Eu posso usar, tipo, artigos. Então sempre que um post for criado, ele vai direto para artigos, tá? Mas deixa assim marcado por padrão mesmo. E aqui o formato do post. Deixa padrão também. Aqui, ó, vamos em salvar aqui e vamos em leitura. Leitura, você vai escolher a página inicial que a gente criou agora. Essa daqui, ó, página inicial home. A página de post a gente não criou ainda. Deixa assim por enquanto. Vamos agora lá em páginas. Eu vou abrir aqui mais uma janela só para facilitar. Agora vamos editar aqui. Clicar em editar. Clica em editar com o Elementor. Vai abrir a tela do Elementor aqui. E aqui é uma página básica, não tem nada. Então aqui você vai usar o teu layout, tá? A sua criatividade. Não precisa ter medo nenhum, tá? Aqui, ó, essas partes aqui são do Pro, então você não vai ter acesso, então você fecha aqui. Agora essas outras partes aqui, as que você tem. E aqui as do Essential, então ele dá um pouquinho mais de opção para você, tá? Aqui tem uma parte que é paga também, que está com esse cadeadinho. Essas outras aqui você pode usar, as que estão liberadas. Eu não vou desenhar um layout bonito nem nada, eu só vou jogar os campos aqui para vocês verem como funciona. E assim a gente parte para um outro tutorial futuramente, tá? Daí eu pego um PSD mesmo e faço a edição para vocês verem. Agora, senão a gente vai perder muito tempo, a gente vai ficar umas 2, 3 horas aqui para eu editar com o PSD, é muito tempo. Então é só para vocês realmente entenderem o conceito. Aqui na home a gente pode colocar o que a gente quiser, tá? Você não precisa se prender a nada. Você pode vir colocar uma imagem aqui. Essa imagem você pode pegar a imagem que você quiser. Aqui eu já tenho algumas imagens salvas aqui no banco de dados, tá? Que é aquelas que a gente importou. Então eu vou pegar elas mesmo. Aqui, ó, tem um animalzinho aqui. Vou alinhar ele ao centro. Posso colocar um link nele também, um link personalizado. Fica à vontade, tá? Aqui em cima geralmente tem um topo e tem um rodapé. A gente vai usar um plugin
para fazer o topo e o rodapé, tá? Eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. No vídeo de sexta-feira. Como que coloca o topo e o rodapé aqui, sem usar o Elementor Pro. Então tá. Aqui ó, a gente vai pegar e vamos colocar um título para ficar bem bonito. Ó, um título bacana aqui, ó. Você tá vendo que ele tá aparecendo aqui, ó, a barra lateral aqui, ó, ele não cresce, não vai mais. Isso aqui é porque na hora de a gente editar, a gente não marcou sem barra lateral. Eu vou voltar depois e vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Como criar um blog. Aqui a gente vai alinhar o centro, vai colocar uma cor, aqui em style, estilo. Se você tiver em inglês, né? Aqui a gente pode, em tipografia, a gente escolhe a cor, escolhe a fonte, né? Vamos colocar aqui uma fonte legal, por 25, um tamanho legal. Dá pra pôr maior, né? Dá pra pôr maior. Aqui, 45, a gente pode escolher o peso, que se ele vai ser bold ou não. Ó, se colocar 100 fica bem fininho, se colocar 900 fica bem forte. Então vou colocar o meio termo aqui, tá? Vai ficar legal. A gente pode escolher o estilo, se é normal, itálico, oblíquo. Ó, tá vendo? Deixa normal. E a decoração também, se é sublinhado, se ele vai ser linha superior, inferior, se é taxado. Tá vendo? Ou nenhum. Não precisa mexer nisso, tá? E aqui também tem a transformação. E é se você quer maiúscula, minúscula, capitalizar, que é as primeiras em maiúsculo, né? Ou normal. Normal do jeito que eu escrevi, tá? Deixa em default mesmo. Não precisa mexer. Então vamos deixar assim. E aqui embaixo a gente vai ter um texto. Vamos colocar um texto aqui embaixo, também na sua home. Ó. Pega um bloco de texto. A gente chama cada item desse aqui de bloco, tá? Mas você pode falar a nomenclatura que você quiser. Só para facilitar mesmo. Aqui, ó. Vamos pegar aqui no site Lorem Ipsum. Lorem Ipsum aqui, ó, pegar um textinho para a gente colocar ali. Ó, vou gerar aqui um parágrafo aqui e vou pegar e vou colocar ali. Ó. Só um textinho, tá? Esse textinho também eu posso editar, tá? Você pode vir aqui, ó, deixar justificado. Não precisa de plugin nenhum para fazer isso, tá? Posso colocar a cor preta. Posso mudar também a tipografia. Posso mudar o tamanho. Posso pôr 18, por exemplo. E aqui as partes de baixo que eu nem mostrei para vocês. Posso atualizar aqui e vai ficar certinho. Ó, por que não está aí na página inteira? Vou mostrar para vocês aqui como que faz. Ó, você vai clicar aqui, ó, nesse quadradinho aqui, editar seção, e vai colocar aqui, ó, esticar seção. Pronto, ele está na página inteira agora. Tá? E o conteúdo tá, esse boxer daqui, ele tá no meio. Se eu colocar esticado, ele vai ficar de largura de ponta a ponta. Para que serve isso? Geralmente quando você vai usar uma imagem. Já vou colocar para vocês verem. Deixa assim por enquanto. E aqui a gente vai colocar uma barra lateral. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aqui, ó, nesse campinho aqui, adicionar coluna. Ó, tá vendo? E eu vou deixar essa coluna a 30%. Essa aqui vai ser a nossa barra lateral. Então eu vou atualizar. Agora eu vou vir aqui, ó, nesses quadradinhos aqui de cima e vou digitar barra lateral. Vou pegar a barra lateral e vou jogar aqui dentro. Ó, ela tá aqui já, tá? Vamos escolher a barra lateral. Aqui eu tenho uma barra lateral rodapé. Provavelmente ele cria por default. Mas eu vou criar uma barra lateral lá e vou colocar para vocês verem. Vamos voltar aqui no site. Aqui em aparência, widgets. Ah, a barra lateral ele colocou o nome de rodapé. Esse aqui é um bug que deu aqui, tá? Não é no normal, não é esse nome dela. Eu não sei por que ele deu esse nome absurdo aqui. Provavelmente por causa do template que a gente está usando aqui. Deixa eu ver. Vamos em temas. Ah, a gente está usando o template padrão. Se a gente usar esse aqui que é do Elementor, é melhor, tá? Eu recomendo para vocês usarem esse aqui quando vocês forem usar Elementor. Por quê? Porque ele deixa o site em branco. Ó. A gente vai ficar sem essas outras configurações. Ó, ficou lisinho. Bem melhor, né? Mas voltando aqui na barra lateral. Vamos aqui em aparência. Ah, ele tirou o widgets aqui, ó. Por que ele tirou essa widgets? Porque quando é o tema do Elementor, ele prevalece, no caso, para você usar o Elementor, né? Mas esse aqui, ele não tem um monte de coisa, esse daqui, tá? Ele é bem pobrinho, esse daqui. Porque ele é um Elementor de graça. Então vamos aqui em construtor de temas. Ó, tá vendo? Tem que pagar para ter esse construtor de temas aqui, para ter a barra lateral ali.
Então não compensa usar esse tema aqui quando você usa de graça. Mas quando você está usando o Elementor Pro, eu recomendo vocês usarem esse daqui, tá? Recomendo bastante. Então vamos pegar o Astra aqui. Agora apareceu de volta o widgets aqui. Vamos lá. Ó, botou o nome certinho, o nome correto da barra lateral. Então vamos colocar aqui alguns itens. Posts recentes. Você pode colocar o que você quiser, tá? Fica bem à vontade. Aqui a gente vai colocar uma pesquisa também, uma pesquisa para ficar legal. Vamos ver o que mais que a gente pode colocar aqui. A gente pode colocar também aqui agenda aqui embaixo para ficar bem legal. Esse tema aqui do Astra, ele também é ótimo para Elementor, tá? É super recomendado. É um dos melhores que tem para Elementor. E eu estou usando a versão grátis aqui, tá? Não estou usando nada pago. Então vocês vão ter acesso também. Aqui a gente pode pôr um vídeo se a gente quiser, a gente pode pôr uma imagem. Vamos colocar uma imagem aqui embaixo só para ficar bem legal. Vamos escolher uma imagem aqui, pegar essa daqui, ó, e vamos adicionar. Podemos colocar um link nela aqui. Pronto. Agora vamos voltar lá no nosso site. Ó, aqui está aparecendo aquela barra rodapé lá. Vamos atualizar. Tá vendo aqui, ó? Já pegou automático. O legal de ter feito usando barra lateral é que sempre quando eu for usar ou criar uma nova página, ele vai pegar essa barra lateral aqui. Então você não precisa ficar criando por página. Você vem aqui direto e coloca. Mas aqui, ó, tá vendo que essa daqui é do template, tá? Essa daqui não é a nossa barra lateral. Eu já vou resolver isso aqui, tá? Vamos clicar aqui, ó. Clicar aqui. E vamos escolher a barra lateral principal. Tá vendo? Ela ficou bem encolhidinha, né? Ficou bem compacta aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nesse item aqui, ó, esse menuzinho, e voltar e sair para o painel. Aqui, ó, a gente vai aqui em atributos da página, modelo, página padrão, Elementor com a largura total. Então ele vai sumir com aquela barra lateral. Se eu for em Canva, ele vai deixar a página em branco, só vai ter o item da página. Isso serve para quando você tem um site pronto e precisa criar uma landing page ou uma outra página sem menu e sem rodapé. Então você usa o Canva. Mas nesse caso aqui a gente vai usar largura total, tá? Outras configurações não precisa mexer. Atualiza. Vamos voltar para o WordPress, para o Elementor aqui. Ó, já vai ter sumido aquela barra lateral, ficou só a nossa. Então aqui, sempre que a gente for criar uma barra lateral nova, a gente vem aqui em Widgets e acrescenta aqui, ó. A gente pode pôr até o menu aqui, ó, embaixo de busca. Eu não tenho o menu ainda, né, porque eu não criei, mas a gente pode colocar ali. Como que cria menu? Já vamos criar então o menu para mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos em menu aqui, ó. Menu principal. Eu sempre gosto de usar esse nome menu principal, porque se alguém for mexer no site, a pessoa vai saber que é o menu principal, né? É bem óbvio, mas realmente é preciso. Vamos lá. A gente vai usar a página inicial, a página home, vamos adicionar aqui. Agora vamos adicionar mais algumas páginas. Vamos aqui em página nova. E vamos adicionar aqui contato, duplicar. Vamos adicionar mais uma aqui. Quem somos. E vamos adicionar mais uma aqui. Artigos. Que vai ser a nossa página do blog. Então agora a gente vai voltar lá para o menu. Vamos atualizar aqui. Vamos lá. Aqui ele salvou como rascunho, não salvou como página normal. Tem que estar publicada a página para aparecer lá. Já vamos colocar com o Elementor largura total aqui, só para agilizar. Aqui também. Elementor com largura total. E aqui artigo e Elementor com largura total. Agora aqui em menu ele já vai aparecer, tá? Ó, vamos marcar todos e vamos adicionar. Contato sempre deixa por último, tá? Quem somos geralmente é o segundo campo, mas você pode escolher o campo que você quiser. É só um padrão, é uma convenção só, tá? Então vamos salvar. Aqui não precisa marcar menu principal, porque a gente vai fazer isso manualmente depois, tá? Agora já tem um menuzinho. Se a gente for aqui agora lá no nosso widgets aqui, ó, que a gente tinha colocado o menu, a gente já pode selecionar o menu principal. Vamos voltar lá para o Elementor, atualizar.
E já vai aparecer aqui, ó, nosso menuzinho. E aqui em cima também já apareceu, tá? Não precisa desse menuzinho aqui do lado, tá? Não precisa. Nesse caso não precisa, mas se você quiser, você pode colocar. Às vezes precisa para uma outra coisa, tá? Eu vou tirar para não ficar feio. Com o Astra, ele já colocou o topo e esse topo aqui, tá? E o rodapé também, porque é do tema Astra. Aquele tema que a gente estava usando, aquele tema, o Hello, ele não coloca. Então você precisa realmente do Elementor Pro. Então já vamos ver como que ficou aqui. Eu vou atualizar. Ó, já temos um topo. Já temos nossos links aqui em cima. Nossos artigos estão aqui. E aqui, ó, nosso rodapé. Na verdade, ele está mostrando um artigo, só que é o que a gente colocou na home, né? Mas como que eu coloco os posts para aparecer aqui? Vamos lá. Vamos deletar isso daqui. Vamos deletar tudo. Vamos pegar posts. Vamos ver aqui. Ó, o do Elementor é pago, tá? Tudo pago. Os bloquinhos pagos aqui. Tudo pago. A gente vai ter que usar do aquele Essentials lá que eu falei para vocês. Ó, já colocou aqui. A gente pega e muda aqui, ó. A gente pode mudar, colocar 2 posts por página, 1 post por página. É bem tranquilo, tá? Aqui, ó, a gente pode colocar páginas, de vez em colocar post, a gente pode pôr manual, que daí a gente pega um post só. É bem facinho, né? Aqui, ó, deixar padrão, aqui em layout, vamos colocar uma coluna só, para ficar grandão. Vamos lá, layout normal, grid, aparece aqui, ó. Aqui o título já vai aparecer, e aqui embaixo, ó, excerpt words é quantas palavras eu quero que apareça, então vamos colocar mais. Ó, tá vendo que você aumenta aqui, ele aumenta a quantidade de palavras que aparecem no resumo. Aqui embaixo, em leia mais, a gente pode pôr em português. Já mudou ali. Aqui é para mostrar o resumo, ou esconder o resumo. Ó, os termos do post. Não tem nada. Então aqui você vai mexendo, né? Vai brincando. Esconde aqui o autor, esconde o avatar, esconde a data. Ó, ficou bem mais bonitinho, né? E aqui a gente pode, em links aqui, ó, mudar as cores. Vamos mudar a cor desse link aqui. Vamos mudar aqui, ó. Vamos colocar aquela fonte que a gente usou. Aqui, ó, em cor de sans. Vamos por um tamanho 18. Não, 18 ficou muito grande, né? Vamos por um 16 aqui. Vou deixar sem mexer nas outras partes. E vou trocar esse verde aqui por uma outra cor, uma azul. Ficou mais agradável. Ó, não tem nada no over. Quando você passa o mouse, ele não faz nenhum efeito. Então você vem em over aqui e coloca uma cor. Pode clicar em azul aqui e deixar um pouco mais claro. Já vai dar um efeitinho. Põe um pouco mais claro. Ó, tá vendo? Mas isso aqui vai ser do teu critério, tá? Você que pega e mexe do jeito que você quiser. Ó, com borda. Posso colocar uma borda aqui, ó. Tá vendo? Então aqui a gente vai brincando, né? Vai mexendo e vai aprendendo as configurações. Mas só mexendo mesmo para você realmente ter esse conhecimento. Ó, esse post é aquele que estava na mão e agora a gente colocou um post dinâmico. É a mesma coisa, só que está dinâmico agora. Ó, tá vendo? O single post, então vamos voltar para lá. Agora a gente vai criar a página de posts, que é aquela página artigos aqui. Que a gente criou, mas não tem nenhum conteúdo. Então vamos lá. Aqui em artigos, vamos editar ela. Vamos editar com o elemento largura total. Ele não tem nada. Uma outra coisa que é legal do elemento, eu posso vir aqui, ó, clicar aqui, ó, e copiar e jogar lá. Ó, tá vendo? Copiou tudinho. Então aqui onde está esse post pequeno, eu vou colocar vários posts. Então eu vou colocar aqui, ó, 6 posts, mas não vou colocar com... Vou colocar com 2 colunas. 2 colunas, na verdade, e mais posts. Eu marquei errado aqui. Aqui que é em post. Aqui, ó. Vamos colocar 10 posts para ficar redondinho e 2 colunas. Tá vendo que ele ficou desalinhado aqui? Ficou desalinhado porque eu escolhi isso aqui, ó, Mansuri. Se eu deixar grid, ele vai ficar alinhadinho. Ó, vamos arrumar as imagens. Tá vendo? Ó, ficou certinho. Agora eu atualizo. Agora a gente vai lá em artigos, ó, já vai ter uma página. Tá vendo?
Bem facinho, né? E aqui já tem a barra lateral também. Então é bem prático você fazer a alteração, criar um blog no Elementor. Muito fácil mesmo. A gente não gastou nem 20 minutos, já tem praticamente o blog pronto. Claro que daí as partes, as edições, questão de fazer mais funções, demora um pouquinho mais, né? Por exemplo, se eu quiser colocar um formulário de contato, a gente vai vir aqui em plugins, adicionar novo, e vamos colocar o Contact Form, que é um plugin de graça. Contact Form, que é o plugin mais usado e é grátis. Ó, instala ele aqui. Ele já vai vir com um plugin com um formulário já de fábrica, no caso, default, né? Quando você instalar, ele já vai colocar um formuláriozinho. Então você não precisa ainda ter o trabalho de criar um formuláriozinho, só pegar ele e ativar. Ó, vou ativar aqui, vai aparecer aqui do lado o formulário de contato. Ó, tá vendo contato, formulários, e ele já coloca um formulário para mim aqui, ó, olha que maravilha, muito prático. O que eu faço? Vou vir aqui e vou copiar esse item aqui, que é esse shortcode. Vou vir aqui agora, vamos voltar lá na nossa página, eu vou sair aqui, ó, cliquei nesse menuzinho, sair para o painel. Em painel vou em todas as páginas e vou em contato. Clico aqui em contato, fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras páginas, vou clicar aqui em editar com Elementor. Aqui, ó, vamos jogar aqui shortcode. Jogo aqui e copio o shortcode, já vai aparecer o formato de contato. Se eu quiser aquela barra lateral, eu também posso colocar, tá? Você vai vir aqui nesse outro campo aqui e vai colocar. Vai clicar aqui e vai jogar lá. Mas como é um formato de contato, não precisa. Deixa ele maior para a pessoa poder digitar. Mas isso aí vai ser de acordo com você, né? Eu vou deixar assim. Então aqui a gente já tem nossa página contato, nossa página de posts. Também, agora a gente vai criar, e nossa home também. Agora vamos criar nossa página Quem Somos. Vou pegar aqui no Lorem Ipsum aqui um textinho e vou jogar lá. Vamos sair aqui, sair para o painel. Vamos aqui em todas as páginas. E vamos aqui em Quem Somos. Clica aqui em editar com Elementor. Vou copiar aqui vou jogar aqui o textinho que a gente copiou. Jogo aqui. E vou colar. Agora eu vou voltar lá e vou copiar aquelas páginas, aqueles itens que a gente fez. Só para ficar padrão. Agora eu vou pegar o texto aqui. Vou deletar essa imagem. E vou colar aqui. E vou excluir. Excluir essa parte de cima. Agora eu vou colocar um título aqui, ó. Quem somos. Quem somos. Vou colocar em preto. E vou colocar aqui em code. Em code sans. E vou colocar aqui 45 que a gente estava usando. Ah, eu estava usando aqui 600 aqui embaixo também no peso, né? Eu vou deixar o peso com 600. Pronto. Se a gente quiser colocar uma imagem, a gente pode também. A gente pode vir aqui, clica nesse bloquinho aqui, vai em imagem e só escolher uma imagem. Podemos pegar aqui do banco de dados. Ó. Aqui em tamanho da imagem, você escolhe o tamanho da imagem, tá? Se você quer tela cheia, se você quer pequenininha, você pode alinhar ela aqui à esquerda. Pode ficar à vontade brincando com ela, tá? Pode fazer bastante coisa. Se você quiser colocar dentro do texto, também pode. Ó. Você pode vir aqui dentro do texto, colocar aqui imagem e colocar a foto. Tá vendo? Daí você vai alinhar o texto aqui à esquerda, no caso. Ou à direita também, né? Fica à vontade. Ó, vamos fechar aqui. O texto a gente pode deixar ele também... aqui a gente pode deixar ele justificado, se você quiser. Muita gente gosta de justificado. Eu não gosto, mas é do seu critério, tá? O ideal é ele ficar alinhado ou à esquerda ou à direita, tá? Porque ele vai criar uma linha invisível aqui, que vai facilitar a leitura das pessoas. Porque texto, no caso em vídeo, ele não tem a serifa. Então, o que faz facilitar a tua leitura é a serifa. E como ele não tem, você precisa ter uma linha invisível, que é esse alinhamento para a direita ou para a esquerda. Mas a maioria dos donos de site, os clientes, eles não gostam, eles querem justificado. Porque eles fazem trabalho de faculdade, trabalho de escola e justificam os textos. Então é uma mania, mas é errado. É uma mania errada e que 99% das pessoas fazem. E eu nem discuto mais com o cliente sobre isso, né? Tipo, então vai ser o critério, você que escolhe o que você quer fazer. Então aqui a gente já tem a página artigos. Ó, a página artigos já está criada. Já temos aqui a página contato. Já temos aqui a página Quem Somos. Tá vendo? E a página home, que a gente criou aquela página home lá. A gente pode ter uns blocos aqui. Vamos colocar uma imagem grande aqui para vocês verem. Eu vou buscar aqui no Google uma imagem bem grande. Aqui embaixo a gente vai
criar uma imagem de ponta a ponta. Eu vou clicar aqui, ó, no vermelhinho, vou adicionar uma seção. Vou vir aqui em imagem, vou jogar aqui em imagem, vou escolher uma imagem aqui do banco de dados, aqui, ó. Vou pegar essa imagem aqui dessa menina. Vou pegar essa aqui que é maior, essa aqui ó. Essa aqui é maior, uma imagem bem grande. Ó, ela ficou aqui embaixo, né? Vou pegar aqui, clicar no ponto do meio, na seção do meio aqui, e vou jogar aqui em cima. Aqui eu vou clicar aqui, ó, eu vou esticar ela e vou deixar esticada a largura total. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Ó, a tela inteira. Tá vendo? Ficou a tela inteira. Só que assim, aqui ele só vai fazer isso se você usar um outro template aqui, o Hello. Se usar o Astra ele coloca uma borda. Ó, vamos voltar aqui pro Astra. Ó, ele coloca uma margem ali. Que essa margem é do Astra. Então você tem que entrar no Astra, nas configurações, e fazer essa alteração. Não vou fazer isso agora porque vai perder muito tempo, né? Vai gastar muito tempo. Mas daí, no caso, você tem que escolher realmente o teu template, tá? Porque ele pode ter essa função aqui, ó. Então aqui não tem o que você fazer. Você vai deixar ele no meio. E o Astra você tem que ir lá nas configurações do Astra mesmo aqui. Em personalizar e tirar esse espaço que ele tem ali. Ou você também pode fazer assim, ó. Você pode vir aqui. Sair do painel. Não vou salvar. E pode colocar aqui, ó. Canva largura total. Atualiza. Vamos lá. Editor com elemento. Ele vai estar de ponta a ponta. Só que vai estar sem o topo e sem rodapé. Tá vendo? Então você tem que escolher bem o teu template para saber as limitações que ele tem. Porque às vezes o teu template que você gostou, ele não tem as funções que você precisa. Então esse é um detalhe muito importante quando você vai escolher o seu template. Uma outra coisa que é importante é você testar o template antes de mostrar para o cliente. Nunca baixe um template ou compre um template e já mostre para o cliente assim, ó, esse aqui. Porque muitas vezes o template não funciona da maneira que você imaginava que funcionaria. Às vezes ele está com algum bug, você tem que resolver, vai perder tempo com isso. Então o ideal é sempre você instalar o template antes de testar ele para depois mostrar para o cliente. Se o site é teu, daí não tem problema nenhum. Ó, tá vendo? A imagem ficou aqui, ó. Se a gente quiser que fique ponta a ponta, a gente tem que fazer algumas configuraçõezinhas lá no tema, no Astra. Mas aqui a gente já tem a nossa home, que podia ser uma imagem menor, né? A gente pode fazer a imagem ficar menor com CSS aqui, ou aqui pelo Elementor mesmo. A gente pode diminuir a altura dela. Vamos ver aqui o que acontece, se ela vai ficar esticada ou não. Aqui, ó. Em personalizado eu posso pôr uma altura. Por exemplo, 200 pixels. Ó. Porque ela não pegou, ela tá com o mesmo aspect. Então, se eu colocar aqui 280, vai ficar toda esticada, tá vendo? Mas no caso, se você tiver um banner legal, dá pra fazer assim também. Coloca um link aqui, e ela vai ter um link ali nela. Olha só. Eu acredito que com esse vídeo você já consegue criar seu blog sozinho. Você já consegue fazer as suas configurações, já consegue ter o básico para criar um blog. E realmente é bem fácil mesmo. Não tem muito mistério, sabe? Se você assistir o vídeo, aqui você vai conseguir criar facinho o seu blog. Assim você já consegue começar a colocar as tuas notícias, os teus artigos. E assim, o próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como colocar esse topo aqui, colocar a tua logo e o teu menu certinho. Também como alterar esse rodapé. O próximo vídeo é sexta-feira. Então lembrando que todas as quartas, às 11 horas da manhã tem vídeo. Às quintas eu falo sobre tecnologia, eu trago algum produto, eu faço review de alguma coisa. E nas sextas-feiras tem um vídeo de tutoriais. Sempre às sextas-feiras, às 11 horas da manhã. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É o primeiro vídeo que eu faço mostrando o rosto. Então eu estou um pouco nervoso aqui ainda por mostrar o meu rosto, né? Fico um pouco tímido. Eu espero que vocês tenham gostado e até sexta-feira.